Nesse vídeo, vamos começar a fazer a estilização de textos em CSS e a estilizar algumas coisas, por exemplo, a cor da fonte, o tipo, o tamanho e o tipo da escrita. Meu nome é Francisco Lima, do site programadordavninja.com.br. Inicialmente eu criei aqui um HTML bem básico, com alguns parágrafos e esse título aqui. Na verdade eu criei 4 parágrafos para a gente fazer essa aula e vamos começar a estilizar eles, certo? Aqui está o resultado da nossa página, só HTML puro. Vamos começar a inserir CSS aqui. Para a gente começar a trabalhar com CSS, fazer a estilização, eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo aqui numa pasta chamada CSS. Vou dar o nome dele de estilo.css. Salvei. Aqui eu tenho meu arquivo CSS. Aqui no HTML, vou fazer a linkagem, a importação desse arquivo, colocando aqui o caminho dele. No caso aqui, estilo.css. Como ele está no mesmo nível dentro de uma pasta, eu coloquei o nome da pasta barra o nome do arquivo. Vou começar alterando o tamanho da fonte do texto aqui desse primeiro parágrafo. Para isso eu vou criar aqui uma classe chamada AlteraTamanho. Altera tamanho é o nome da minha classe. Então eu venho aqui no meu arquivo CSS. Quando eu trabalho com classes em CSS, eu sempre coloco o ponto antes e o nome da classe que eu quero trabalhar, que eu quero estilizar. Altera tamanho. E aí a propriedade que a gente faz para alterar o tamanho de fonte no CSS é font size. Tá aqui, font size. Eu vou colocar aqui 40 pixels, ou seja, 40 pixels de tamanho da fonte. Vou salvar, vou vir aqui na página alterei. Olha só, ele alterou o tamanho da fonte do nosso primeiro parágrafo. Eu fiz aqui a referência, altera tamanho colocando class, e aqui no CSS eu fiz a chamada dele colocando um ponto, por se tratar de uma classe, e aí fiz a estilização aqui dentro do bloco dessa diretiva. Vamos agora fazer aqui uma nova estilização. Vamos supor que aqui nesse segundo parágrafo eu quero alterar o tipo da fonte. Então eu vou criar aqui uma nova classe chamada AlteraFont. Venho aqui no meu arquivo CSS. Como eu estou trabalhando com classe, coloco o ponto antes e o nome da minha classe que eu quero estilizar. No caso, AlteraFont. E aí eu tenho uma propriedade para trabalhar com tipos de fonte que chama FontFamily. E aí aqui eu vou colocar, por exemplo, Verdana. Eu vou salvar isso daqui, venho aqui no navegador, atualizo a fonte. Olha só, ele já alterou aqui o tipo da fonte, Esse parágrafo, o segundo parágrafo, para a fonte tipo Verdana, Se eu colocar aqui uma outra fonte, Arial, e salvar, venho aqui no navegador, atualizo, ele alterou para a fonte Arial. Próxima estilização, vamos alterar aqui a cor desse terceiro parágrafo aqui, certo? Que fala sobre JavaScript. Então, vamos aqui atribuir uma classe para ele, com o nome de AlteraCor. Opa, saiu aqui errado. Altera cor. Vou salvar esse arquivo. Venho aqui no meu arquivo CSS e mais uma vez trabalhando com classe, ponto, o nome da classe que eu quero fazer a estilização. No caso, altera cor. Vou colocar aqui a propriedade no CSS chamada color. E aí, aqui eu posso atribuir a uma cor. Geralmente, quando a gente trabalha com cores em CSS, a gente utiliza aí cores em hexadecimal, certo? Então é assim, por exemplo, vou colocar aqui uma cor azul, 0066cc, certo? Vou salvar isso aqui, só para exemplificar, certo, pessoal? Vou aqui, atualizo, olha só, ele alterou aqui para a minha cor azul, Vou alterar aqui para um tom de cinza, por exemplo, vou colocar aqui CCC, vou salvar isso aqui mais uma vez, venho aqui, atualizo, olha só, ele mudou para um tom cinza, Como é que a gente faz para ver essas cores em hexadecimal? Muito simples, eu venho aqui no Google e coloco aqui cores hexadecimal CSS no meu Google, certo? Faço essa busca. Pode ser qualquer site que aparecer aqui, qualquer resultado, você vai conseguir encontrar aí vários exemplos de cores em hexadecimal, certo? Existem também outras formas de você trabalhar com cores em CSS, mas geralmente as pessoas utilizam o hexadecimal, certo? E para finalizar aqui, vamos fazer aqui a estilização desse último parágrafo. Eu criei apenas para exemplificação. Vamos supor que eu quero trocar aqui, alterar o estilo de escrita. Vou colocar aqui, por exemplo, uma fonte itálica, uma fonte em negrito. Como é que seria isso?
Vamos fazer aqui, atribuir aqui a esse último parágrafo uma classe. Vou dar o nome dessa classe de altera estilo. Vou salvar isso daqui. Venho aqui no meu arquivo CSS, coloco aqui ponto, o nome da minha classe, que no caso lá altera estilo. E existe a propriedade em CSS chamada font_style, que aqui eu posso passar vários parâmetros, como você pode ver aqui, né? Vamos supor que eu quero colocar esse último parágrafo no tipo itálico, né? No estilo itálico. Então, coloco font_style italic, salvei, venho aqui, atualizar a página, olha só, o meu último parágrafo ficou em itálico, né? Então, assim, essa é a parte básica. A gente viu que o básico, o trivial, para trabalhar com fontes, né? Estilizar textos em CSS, utilizando as propriedades font size para alterar o tamanho, font family para alterar o tipo da fonte, para alterar a cor a gente utiliza a propriedade color, e alterando o estilo da escrita a gente usa o font style. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Dúvida deixe nos comentários e até o próximo vídeo.